Quer saber mais de Alexandre de Moraes? A gente vai falar dele agora, tá? O relatório da Polícia Federal que embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes para autorizar uma operação de busca e apreensão contra o jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida não aponta indícios de crime cometido por ele. A informação foi divulgada pela colunista Malu Gaspar, do Globo, e confirmada aqui pelo Metrópolis.com. O Luiz Pablo passou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal depois de publicar reportagens sobre o suposto uso de veículos oficiais por familiares do ministro Flávio Dino. Aí é o Luiz Pablo. A investigação foi autorizada após a Procuradoria-Geral da República apontar fortes indícios de uma possível obtenção ilegal de informações reservadas e o objetivo do inquérito era apurar também uma possível prática de perseguição contra o Flávio Dino. No entanto, o relatório elaborado pela PF apresenta uma ressalva importante. Os investigadores afirmam não ter encontrado indícios de que o jornalista tenha cometido crime de violação de sigilo funcional. Segundo o documento, Luiz Pablo teria recebido as informações de uma pessoa que possivelmente teve acesso regular aos dados. O material teria sido repassado ao jornalista para a publicação. A PF ressalta que essa situação, por si só, não significa que o profissional tenha cometido crime, considerando a proteção constitucional à liberdade de imprensa. Durante a investigação, a polícia também conseguiu identificar a possível fonte das informações. Trata-se de Raimundo Cotrim, ex-secretário de Estado do Maranhão. Os investigadores fazem uma distinção entre a atuação do jornalista e a de um eventual agente público que tem acesso a dados restritos. De acordo com o relatório, caso um servidor obtenha informações sigilosas e as repasse de maneira irregular para serem divulgadas pela imprensa, essa conduta pode, em tese, configurar violação de sigilo funcional prevista no artigo 325 do Código Penal. Assim, o documento da Polícia Federal diferencia a publicação das informações pelo jornalista da possível origem ilícita dos dados. A investigação, portanto, busca esclarecer, principalmente, como essas informações foram obtidas e quem teria feito o eventual repasse irregular. Está feito esse registro bastante importante. Vamos chamar o Felipe Monteiro de novo? Ô, Felipe, trouxe aqui um montão de informação e a gente só conseguiu conversar de volta agora. É isso, tem mais um ponto a essa história, também mais uma confusa, envolvendo Flávio Dino, jornalista, quebra de sigilo de fonte e mais uma investigação da Polícia Federal. Nath, eu estava ouvindo você comentar aqui sobre esse relatório da Polícia Federal que não vê indício de crime para o jornalista. Eu tentei meio que fazer um exercício aqui na minha cabeça, né? Todo mundo sabe que é ilegal, mais do que ilegal, é inconstitucional, a violação de sigilo de fonte de jornalista. Então, eu estou imaginando, né, que a Polícia Federal queira criar subterfúgio para justificar a conduta dela, né? Ou seja, como a fonte estava sendo investigada, não foi o jornalista e a fonte do jornalista que teve a quebra de sigilo realizada pela Polícia Federal. O que teve, na verdade, foi a quebra de sigilo feita por uma pessoa, um servidor público, que deveria manter, né, o sigilo das informações que ele obtém no exercício do seu trabalho, do exercício das suas funções. Então, me preocupa muito isso, né? Parece que estamos querendo criar algumas interpretações diferentes para justificar determinadas condutas, né? Não cabe, né, ao tribunal, não cabe à justiça, não cabe à polícia violar sigilo de fonte de jornalista, né? Sigilo de fonte, né, tem duas dimensões, todo mundo sabe disso. A primeira é a população ser bem informada sobre determinados assuntos e poder, a partir daí, né, ter a sua opinião e exercer a sua liberdade de opinião, a sua liberdade de expressão, né? A segunda dimensão é realmente proteger a liberdade de imprensa, que é o sustentáculo do Estado Democrático de Direito, né? Só há Estado Democrático de Direito quando a imprensa consegue trabalhar livremente, né? Então, quando há uma relativização a esse direito constitucional, que é o sigilo de fonte, você acaba violando frontalmente o Estado Democrático de Direito. E agora, a Polícia Federal, no modo de ver, está querendo criar determinados subterfúgios para justificar que não houve violação a sigilo de fonte. O que aconteceu nesse caso, Nath, era que a fonte do jornalista estava sendo investigado e a Polícia Federal descobriu mais uma violação do sigilo funcional desse servidor público. No meu modo de ver, não vai cair e não vai colar esse tipo de justificativa, né? Falar que a fonte estava sendo investigada e que não houve nenhum tipo de violação aos deveres, aos direitos funcionais dos jornalistas, mas sim, né, houve essa investigação do servidor público, que era secretário de Estado do Maranhão, que repassava informação ao jornalista. Então, no meu modo de ver, Nath, montando quebra-cabeça, a Polícia Federal está querendo achar uma saída honrosa para justificar que não houve violação ao sigilo de fonte. Exatamente. O governador do Maranhão, o Carlos Brandão, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão imediata das decisões do ministro Flávio Dino na investigação sobre um suposto desvio de dinheiro público lá no estado. A defesa também quer interromper o inquérito aberto pela Polícia Federal e que o caso deixe de ser analisado pelo STF. Segundo os advogados, a competência para processar e julgar governadores é do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A defesa de Brandão afirma que a atuação de Flávio Dino representa uma, abre aspas, usurpação de competência constitucional, fecha aspas, e viola o princípio do juiz natural. Os advogados dizem ainda que o governador soube das decisões pela imprensa e que até agora
Câmara não teve acesso aos dados sigilosos da investigação, nem foi oficialmente intimado sobre as medidas que mantiveram o caso no Supremo. O pedido de urgência também considera uma decisão tomada em 17 de agosto e, na ocasião, o Dino determinou o afastamento do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o Daniel Brandão, sobrinho do governador, a pedido da Polícia Federal. Na decisão, Flávio Dino afirmou que o STF tem competência para analisar o caso porque ele foi designado relator por sorteio. O ministro também citou o envolvimento de parlamentares com o direito a foro privilegiado, entre eles o senador Everton Rocha, do PDT, e o deputado federal Josimar de Maranhãozinho, do PL. Também tem mais esse elemento para essa história toda aí, que avança nesse sentido, né, o Felipe? Também a questão do governador do Maranhão. Está tudo bastante ligado. Nath, você vê que tem uma confusão total em relação a esse assunto. Né? Porque é o seguinte, porque... Total. Primeiro, pelo seguinte, qual que é a regra legal sobre essa questão da competência? Tem uma pessoa que é envolvida, que é Tribunal de Contas do Estado, de um Estado, né? Quem é o competente é o STJ para julgar e analisar a situação, não é nem Tribunal de Justiça, é o STJ. Né? Aí surge nas investigações a possível ligação do Everton Rocha, né, senador pelo PDT do Maranhão, que estaria fazendo pressão, né, no STJ para mudar o rumo das investigações, e aí o responsável pelo foro privilegiado para analisar o assunto é o Supremo Tribunal Federal. Né? Mas aí tem a questão, Nath, que eu gostaria de colocar aqui. A questão do Maranhão é tão maior, né, implica tanto mais gente do que um senador da República, né, que um senador, por si só, que pode ter relação com a situação toda, com a organização criminosa do Maranhão, pode ter relação com talvez o homicídio que tenha acontecido no Maranhão, mas é uma figura tão periférica em relação a tudo que tá envolvido ali, que, no modo de ver, o STF não teria condição de puxar a competência dessa situação. E aí, além disso, uma questão agrava ainda mais essa situação. Né? O Dino, todo mundo sabe que ele tem sido ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é um político. E era um político que foi governador do Maranhão por 2 mandatos. Depois foi eleito senador federal pelo Maranhão. Ou seja, ele tem adversários que a política gerou a ele. Então não caberia essa relatoria desse caso ficar na mão do Flávio Dino. Né? Eu até entendo, por melhor que o Flávio Dino esteja fazendo o seu trabalho, Nath, eu vou nem entrar nesse mérito, tá mexendo na política do Maranhão no meio da sua decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas só para parar dúvidas sobre esse assunto, né, já vê que não é correto esse assunto ficar na alçada do Flávio Dino. Deveria outras pessoas terem cuidado desse processo, não o Flávio Dino em si. Porque o que o Flávio Dino está fazendo, em última análise, é mudando toda a configuração da política do Maranhão, ainda mais no período eleitoral. Então eu creio que tanto problema, tantas questões abertas, e mais uma vez o que a gente vê é terem mais justificativas ainda para criticar o Supremo Tribunal Federal e criticar agora o ministro Flávio Dino em relação à relatoria desse processo. A gente vai seguir aqui com a pauta do contexto para falar de um